Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de C voltado para as competições de informática. Hoje eu trouxe para vocês esse problema aqui que foi da OBI feminina de 2024, do ano passado. Bibi e a árvore. Bibi é uma menina apaixonada por natureza. Influenciada por sua mãe, que possui um lindo jardim botânico, ela começou desde cedo a plantar e cuidar de diversos tipos de plantas. Bibi é extremamente curiosa e sonha em um dia ser uma grande cientista. Por isso, ela registra e acompanha de forma independente o crescimento de todas as plantas do jardim, anotando tudo em um livro. Ela também é bastante engenhosa com as ferramentas que possui à sua disposição. Como ela não possui uma fita métrica, ela mede a altura das plantas usando caixinhas de papelão que estão prestes a ir para a reciclagem. Num belo dia, sua mãe lhe trouxe de presente uma semente de Abratibum, uma árvore que supostamente vive até 100 mil anos, ou 1.200.000 meses, e que seria a de maior altura já registrada no livro de Bibi. Bibi começou imediatamente a registrar o crescimento mensal da árvore. Nos 6 primeiros meses, ela obteve os seguintes resultados: mês 1, uma caixa; mês 2, duas caixas; mês 3, quatro caixas; mês 4, cinco caixas; mês 5, sete caixas; e mês 6, 13 caixas. Depois do sexto mês, Bibi observou que o crescimento da árvore parecia ter ficado fixo, e logo ela imaginou que isso poderia ser verdade para todos os meses seguintes. Deste modo, ela fez a seguinte anotação em seu caderno: quando a Abra-Tibum chega aos 5 meses de vida, ela atinge a vida adulta. Por isso, a partir de seu sexto mês de vida, a cada mês a Abra-Tibum crescerá em altura a mesma quantidade de caixinhas que cresceu entre o seu quinto e o seu sexto mês de vida. Bibi notou que não terá caixinhas o suficiente para medir a Abra-Tibum por muitos meses. Por isso, decidiu começar a registrar previsões de crescimento da árvore. Sua tarefa é, dado um inteiro x, determinar a altura da árvore em quantidade de caixinhas de papelão no xésimo mês de vida dela. Então, a entrada desse programa aqui será: a entrada contém um único inteiro x, o mês de vida da Abra-Tibum a ser consultado, e a saída será uma única linha contendo um único inteiro, que é a altura em caixinhas de papelão da Abra-Tibum no seu xésimo mês de vida. É sempre importante quando a gente vai resolver esses problemas de competições se atentar às restrições do problema, às restrições, os alcances que cada variável pode ter. Então, nesse caso aqui, o x ele está entre um inclusivamente e 1.200.000 inclusivamente. Essa restrição aqui, ela é mais um alívio do que uma dor de cabeça, porque como o x não pode ser um número negativo e nem zero, a gente não precisa se preocupar com entradas, é, entrada ruim do usuário, que a gente chama quando é uma entrada que não é o que você está pedindo. E como o x ele não pode ser um número acima de 1.200.000, a gente não precisa se preocupar com o caso de a altura da Bratibum ser um número tão grande que não vai caber num valor inteiro. Então essa restrição até que é boa pra gente, ela é mais um alívio do que uma dor de cabeça nesse problema aqui. Então vamos lá. Pra gente descrever a altura da Bratibum usando a quantidade de meses de vida dela, a gente precisa recorrer a essa anotação aqui do caderninho de Bibi. Quando a Abra-Tibum chega aos 5 meses de vida, ela atinge a vida adulta. Por isso, a partir de seu sexto mês de vida, a cada mês a Abra-Tibum crescerá em altura a mesma quantidade de caixinhas que cresceu entre o seu quinto e o seu sexto mês de vida. Então aqui a gente pode reparar o seguinte: antes da Abra-Tibum chegar nos 5 meses de vida, o crescimento dela não segue nenhuma ordem. Como a gente pode avaliar aqui, do mês 1 para o mês 2 cresceu uma caixa, do mês 2 para o 3 cresceu duas caixas, mas aí do 3 para o 4 cresceu só uma de novo, e do 4 para o 5 cresceu duas. Ou seja, enquanto a Abra-Tibum ainda está na sua infância, a altura dela a gente vai ter que puxar de uma lista que vai conter esses valores aqui, a gente chama de hard-coded, que é quando a gente tem que digitar no código o que a saída vai ser. Então, eu tô aqui com o meu script já aberto para resolver esse problema, com o esqueleto de script de C. Se alguém tiver dúvida de qualquer uma dessas linhas de código, pode assistir a minha outra aula que eu já gravei explicando tudo que tem aqui. Então vamos lá. Vamos começar recebendo o x.
que pro meu código ficar mais legível, ao invés de chamar essa variável de x, eu vou chamar de meses vida, porque esse é o significado do valor, né? Então, scanf meses vida. Para quem já se perguntou aí o que que exatamente quer dizer esse ampersand aqui antes da variável que você precisa colocar no scanf, quer dizer o seguinte: o que o usuário digitar, o C vai interpretar como um inteiro, isso que significa o %d, de decimal, e escreve esse valor no endereço de memória de meses vida. Ou seja, basicamente vai pegar esse valor aqui, interpretar ele como um inteiro e atribuir esse valor para meses vida. Agora que eu tenho meses vida, eu vou fazer a seguinte distinção. Se meses vida for menor ou igual a 5, a Boom ainda não chegou na vida adulta. Então a gente vai ter que puxar a altura dela dessa lista exaustiva aqui. Então, vou declarar um array, vamos chamar ele de alturas na infância? Não sei se é certo chamar uma árvore de criança, mas é isso aí. Vamos guardar 5 alturas dentro dela. Essas alturas vão ser 1 para o primeiro mês, 2 para o segundo, 4 para o terceiro, 5 e 7. E aí, a gente vai retornar o seguinte: um decimal, porque é só isso que o programa quer, que vai ser alturas infância, o índice desse array, que corresponde ao mês de vida. Só que o que acontece? Meses vida aqui, ele vai de 1 até 5. Mas os índices dos nossos arrays, eles vão de 0 até 4. Então 0, 1, 2, 3, 4. Ou seja, o mês 1 de vida corresponde ao índice 0. E pra gente levar isso em consideração, a gente vai pegar o valor meses vida e subtrair 1 para chegar no índice correto. Ou seja, se meses vida for 1, isso aqui. Se meses vida for 1, essa condição é true, porque 1 é menor ou igual a 5. A gente vai olhar para esse array aqui, vai pegar o índice meses vida menos 1, que é 0, e olha só, a altura é 1. Isso que a gente vai precisar fazer quando a Boom ainda não for, não tiver atingido a fase adulta, por causa que não tem, o crescimento dela não segue nenhuma ordem. Agora, se ela já for adulta, a árvore ou é adulta ou não é, então a gente não precisa checar mais nada. E a regra que ela segue de altura é o seguinte: a partir do seu sexto mês de vida, a cada mês a Boom crescerá em altura a mesma quantidade de caixinhas que cresceu entre o seu quinto e o seu sexto mês de vida. Então, a gente só precisa descobrir quanto a Boom cresceu entre o quinto e o sexto mês. Se a gente sabe que a altura no mês 5 era 7 caixinhas e a altura no mês 6 eram 13 caixinhas, bem fácil de descobrir, né? Que a altura, que o crescimento é 5 por mês. Ou seja, a altura, fase adulta, será 7, que é a altura da árvore no mês 5, mais meses vida vezes 5, porque isso é o tanto que a árvore vai crescer por mês, mais é o tanto que a árvore vai crescer por mês depois da infância. E a infância dura 5 meses. Então, se a gente quiser considerar só os meses de fase adulta, a gente tem que pegar a quantidade total de meses de vida
e subtrair 5, que são os meses da infância. Então deixa eu tirar um pouquinho do zoom aqui para vocês chegarem melhor à conta. Opa. Aqui. A altura na fase adulta, você receberá 7, que é a altura no final da infância, mais a quantidade total de meses de vida, menos os meses da infância, ou seja, isso aqui é a quantidade de meses na fase adulta, vezes 5, que é o crescimento fixo. E para terminar o problema, a gente só retorna esse número para o usuário. Vamos ver se o programa funciona. Vejamos aqui os casos de exemplo. Exemplo 1. 1 mês de vida, a saída tem que ser 1. Vejamos. Digitar 1, recebi 1. Se for 5, a saída tem que ser 7. Vamos ver aqui. Digito 5, recebo 7. Vamos testar aqui também o mês 6, que está no enunciado. Digito 6, recebo 13. Ah, meu Deus, gente. 13 menos 7 é 6. Tá vendo? Por isso que é bom testar seus códigos. 6, 13 aí, agora tá certo. Desculpa pelo errinho de matemática aí. Essa foi a aula, espero que vocês tenham entendido. Eu vou estar procurando até o final, até a semana que vem, na verdade, compilar uma lista de exercícios das competições que sejam parecidos com esse, que são exercícios que são mais problemas de matemática do que de programação, para vocês conseguirem praticar os conhecimentos dessa aula. Muito obrigado e até a próxima.